andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Cristo nos chama, Ele é pastor, sabe meu nome, fala Senhor. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. É isso, amiga? Proclamação do Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo de 20 a 24. O julgamento da autossuficiência. Então Jesus começou a falar contra as cidades onde havia realizado a maior parte de seus milagres, porque elas não tinham se convertido. Ele dizia: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no meio de vocês, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cecílio e cobrindo-se de cinzas. Pois bem, eu digo a vocês, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura que vocês. E você, Cafarnaum, será erguida até o céu? Será jogada no inferno, isso sim. Porque se em Sodoma tivessem acontecido os milagres que foram realizados no meio de você, ela existiria até o dia de hoje. Eu lhes digo, no dia do julgamento, Sodoma terá uma sentença menos dura que você. Glória a vós, Senhor. Onde ele tinha feito muitos milagres, como foi dito ali, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, porque eles não se converteram mesmo conhecendo os milagres de Jesus. Ele afirma que os mesmos sinais, se os mesmos sinais tivessem sido propagados e feitos em cidades pagãs como Tiro, Sidônia ou Sodoma, eles teriam se arrependido. E conclui dizendo que o julgamento será mais severo para aquelas cidades que receberam maior revelação e mesmo assim rejeitaram a mensagem. Para nós hoje a gente poderia trazer, a gente sempre diz que nós estamos em comunhão na igreja, nós conhecemos a palavra de Deus. Então nós seríamos aí como Cafarnaum, como Betsaida também, que receberam bastantes milagres lá. Nós recebemos milagres na nossa vida, nós conhecemos a palavra e o Senhor aí nos cobra também. Se nós ficarmos parados diante de todo o conhecimento que nós recebemos, diante de toda a graça que nós recebemos do Senhor, nós seremos cobrados também no juízo final. Os principais ensinamentos deste Evangelho: quanto maior a luz, maior a responsabilidade. Às vezes eu ouço pessoas dizendo assim na comunidade: ah, mas eu não aguento mais, eu já tenho tanto cargo na comunidade, e aí chamam eu para isso, chamam eu para aquilo. Mas a palavra é clara: quanto maior a luz, maior a responsabilidade. E quando nós nos colocamos, é claro que eu sempre digo assim, que nós temos que ter um equilíbrio de vida espiritual e vida social. Porque nós temos algumas pessoas que, se não cuidar do tanto que ela vive espiritualmente, ela acaba perdendo até a família. Então eu sempre tomo muito cuidado para que a gente tenha esse equilíbrio. É preciso dizer não quando é preciso, mas é preciso também se colocar diante do trabalho quando você tem disponibilidade. Jesus mostra que as cidades que receberam sinais e milagres deveriam ter respondido com fé e arrependimento. Aquelas que viram e ouviram mais sobre Deus serão mais cobradas no juízo final. É o que nós temos aqui. Se nós temos conhecimento, somos alimentados todos os dias pela palavra do Senhor, e às vezes nós não damos continuidade nisso, nós seremos em algum momento cobrados daquilo que nós recebemos. O milagre não substitui a conversão,
mesmo vendo os milagres, as pessoas não se convertem ou não se converteram naquele tempo. Isso nos ensina que a fé verdadeira não depende só de sinais externos, mas de um coração disposto a mudar. Já disse isso em outra oportunidade que nós falamos, desses sinais. Há pessoas que ficam à beira da estrada pedindo um sinal para o Senhor. Senhor, me dá um sinal para que eu possa ver isso. Senhor, me dá um sinal para que eu possa conseguir um trabalho. Senhor, me dá um sinal para que é isso ou que é aquilo. E se eu peço ao Senhor um sinal para conseguir um trabalho, mas se eu fico somente dormindo, como é que eu vou conseguir ver esse sinal? Então o Senhor nos diz que nós pedimos tantos sinais, para que maiores sinais da presença do Senhor, de nós estarmos, levantarmos de manhã e podermos respirar. Quantas vezes nós falamos, nós estamos sempre nessa caminhada nossa do terço, colocando que todos os dias rezando pela saúde, pela recuperação da saúde de alguns irmãos nossos. O que eles dariam hoje para ter o que nós temos, essa liberdade de estar respirando aqui e podendo caminhar juntamente com Cristo. Deus é justo no julgamento. Jesus compara o futuro juízo das cidades que não conhecem tanto de Deus como aqueles que receberam diretamente o anúncio do reino. O julgamento será proporcional ao conhecimento e à resposta de cada um. Às vezes a gente se coloca, nós já falamos nisso também, que a gente vê assim, acontece tanta coisa ruim no mundo, e a gente vê crianças às vezes morrendo, jovens morrendo, a gente pergunta, Senhor, por que isso? Por que tantas pessoas que fazem tanto mal, roubam, tiram a vida, faz isso e faz aquilo e acaba não morrendo? Então, a cada um, o Senhor vai julgar conforme necessário. Aquela pessoa não tem conhecimento às vezes da palavra. Então nós não podemos querer que Jesus cobre dela o mesmo que cobrará de nós que temos conhecimento. Então uma palavra diz que Jesus é justo também no seu julgamento. A dureza do coração pode fechar portas. Cafarnaum, uma cidade que foi exaltada até o céu por causa da presença de Jesus, será precipitada até o inferno. Isso mostra que o privilégio espiritual sem arrependimento leva à condenação. Aqui, hoje de manhã, quando eu fazia minha caminhada e eu via a pregação do padre Eduardo Costa, ele disse assim, que nesse momento é que nós devemos nos esvaziar de nós e nos enchermos de Cristo. E ele deu um testemunho lá assim, que vamos pegar a nossa comunidade. Se nós pegarmos aqui a comunidade nossa ali e buscar na história, quantas pessoas já ajudaram, quantas pessoas ajudaram para construir, para estar daquela forma que está hoje. Mas em algum momento, nós temos que ser sinceros na comunidade, ou em qualquer meio que nós estivermos, há pessoas que falam assim, eu fiz isso aí. Hoje vamos colocar, Laurita está à frente da comunidade como coordenadora. É como se ela, estou colocando um exemplo aqui, se Laurita dissesse, ó, eu fiz isso aí, eu fiz a pintura, eu fiz a reforma, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Nós estamos nos enchendo de orgulho e nos esvaziando de Deus. Porque ali tem um pouquinho de cada um. É necessário que com o passar do tempo, cada um de nós estejamos à frente para ajudar nessa caminhada, nessa coordenação. Mas ali tem o trabalho de todos, então a gente tem que ser enchido de Deus, esvaziado de nós, e dizer assim, Senhor, aqui está o trabalho de todos nós, está o fruto do trabalho de todos aqueles que doaram um tijolinho, que doaram um pedacinho. Então esse é o ensinamento que vem fazer hoje para nós. Não adianta nós conhecermos a palavra, não adianta nós fazermos alguma coisa, se nós não nos arrependermos e nos convertermos espiritualmente. E aí diz assim, você tem escutado a palavra de Deus? Já viu as graças em sua vida? Então a pergunta de Jesus que ecoa é, você está convertendo de verdade? Porque quando eu me acostumo com a palavra de Deus e vou meio que no automático, eu começo a perder o sentido. Tanto faz, eu estou indo no automático, estou indo ali. E o que Jesus quer é que verdadeiramente nós nos convertamos. Nós nos transformamos. E como é isso hoje no nosso dia a dia? Tantos irmãos que precisam de nós. Olha, eu vou tomar liberdade aqui e dizer isso para vocês, que nós, nessa caminhada de empresa nossa, nós temos visto tanta coisa
tanta injustiça que estão sendo feita com as pessoas por causa de dinheiro. Tantas pessoas que nos procuraram, tantas pessoas que têm adquirido os nossos produtos, e que nós vemos que as pessoas estavam sedento de algo que pudesse ajudar, que elas não fossem mais usadas. Pessoas que estavam às vezes há muitos anos com óculos sem poder enxergar, porque alguns de nós priorizamos primeiro o dinheiro e depois as pessoas. Então nós estamos tendo uma gratidão a Deus, uma satisfação muito grande de poder, porque a gente sabe que quando nós montamos uma empresa, ela precisa dar lucros, mas ela também precisa ter um propósito de servir a Deus e de servir as pessoas. Então a gente fica muito grato de ver as pessoas que estão passando por nós e que isso está se replicando de uma forma tão enorme e tão assustadora que até nós estamos agradecidos demais a Deus por isso, porque nós vemos que esse é o trabalho que nós temos que fazer, e isso também é evangelizar. E nós temos um propósito dentro da empresa que nem um dia, do dia que nós iniciamos até hoje, ou o tempo que nós estivermos aqui em Guanambi, que será muitos, nós não iniciamos o dia na empresa sem antes a oração. Pode faltar tudo, mas a oração, o agradecimento a Deus, colocar Deus para iniciar o nosso trabalho, não acontece nada dentro da empresa enquanto nós não fazemos a oração. Então nós temos visto, e quando nós fazemos isso, nós estamos lá no meio, onde nós estamos com a funcionária da Batista, uma da congregação da Cristã no Brasil, e tínhamos outro que era de uma Batista também. E nós vemos o tanto que o poder de Deus, ele age nas pessoas, que muitas delas já estão querendo voltar para a Igreja Católica. A gente vê isso. Então, é isso o propósito de Deus na nossa vida, mas nós não estamos forçando ninguém. Nós não estamos forçando ninguém. Quando você quer converter alguém, você tem que ser você a luz. Eu sempre digo que eu sempre procuro ser luz onde nós estamos, porque daí você vai libertar algumas pessoas da escuridão. E sem querer, assim como Jesus fez, nós também temos o poder de arrastar multidões para dentro da nossa igreja, da nossa fé. Quando nós mostramos a nossa fé verdadeira, quando ela é verdadeira mesmo, ela arrasta pessoas. Que eu digo sempre assim, eu posso falar bonito para vocês, isso convence às vezes, mas o meu viver é que vai realmente mostrar aquilo que eu sou. Não adianta nada eu falar palavrinhas bonitas aqui para vocês, se não for verdade, as máscaras caem. Então é isso que Jesus vem nos colocar hoje, que nós possamos nos redimir de tudo aquilo que nós temos, e nós sabemos que nós estamos aqui na condição humana e pecadora. Nós sabemos que somos pecadores, mas que nós possamos nos converter todos os dias, mas nos converter verdadeiramente. Então vamos pedir ao Senhor que Ele nos abençoe, que Ele abençoe a nossa família, que Ele abençoe o nosso trabalho, que Ele abençoe aquelas pessoas que por nós passaram. Eu sempre digo assim, que nós não precisamos, às vezes, dizer em voz alta, Senhor, abençoe esse meu irmão ou aquela irmã. Onde eu entro, seja em qualquer lugar que eu estiver, onde eu chegar, eu coloco a mão, eu coloco o pé e digo, Senhor, abençoe essa família. Senhor, abençoe essa casa. Senhor, abençoe essa cidade. Senhor, abençoe esse comércio. Senhor, abençoe essa igreja onde nós estamos convivendo. Então, quando nós fazemos isso, a nossa conversão, ela é diária. Que nós possamos replicar isso e que, com certeza, nós teremos frutos desse nosso trabalho. Amém. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Seja louvado.